Bom, depois do vídeo falando sobre a minha primeira experiência na faculdade de odonto e tal, eu tinha decidido que eu ia fazer um vídeo apenas quando eu tivesse começado as aulas práticas de odonto e eu mostraria para vocês qual teria sido a minha experiência, o que eu teria trabalhado e enfim. Só que houve hoje um acontecimento que eu achei interessante trazer aqui para vocês. No modelo ao qual vocês já estão acostumados no meu canal, que é falando mais sobre a questão de opinião, de crítica, enfim, de pensamentos que eu tenho ao longo da minha vida. Esse vídeo não é diferente. E bom, estou na minha terceira semana de odontologia, estou cursando na faculdade. Para você que não sabe, recomendo que assista o outro vídeo. Estou trabalhando da minha profissão ali, eu estou falando o porquê que eu escolhi fazer odonto, como você escolhe a sua profissão, enfim. Só que esse vídeo é um pouco diferente. Eu estou aqui para falar sobre um acontecimento que aconteceu hoje, na aula de hoje, né? Então hoje é segunda-feira e a aula era de bases biológicas e bioquímica. Até aí, ok. Então eu vou falar para vocês o seguinte: a juventude ela está impaciente na atualidade, né? Então você percebe isso e tipo no sentido de impaciente não é só ser ansioso, mas também é uma relação de mau caráter. Como assim? Eu vou falar como é o meu professor. Eu vou falar as características do meu professor e você tenta procurar o problema. Então veja bem, ele é um professor que é esforçado, ou seja, ele não está ali somente porque ele está sendo pago, somente para pagar o horário dele, ele está ali realmente se esforçando. O cara realmente está se esforçando para a gente aprender o assunto. Segundo, não é um professor chato, é um professor gente fina, tá ligado? Não tem nenhum problema assim com ele, você falando com ele, é um cara muito gente boa, um cara muito mente aberta. Terceiro, mas não menos importante, ele é um cara que ele extrapola a matéria. Então, tipo assim, faz um pensamento muito semelhante ao que eu faço aqui no meu canal, né? Então, no meu canal aqui eu trabalho o quê? Eu trabalho meus pensamentos, eu trabalho o que eu vou aprendendo ao longo da vida. Não é diferente com ele. Ele, nas nossas duas primeiras aulas que a gente teve, o cara trouxe, por exemplo, duas músicas, uma no final de cada aula, que falava sobre a importância, né, de você aproveitar a vida, de você ter paciência, já que hoje em dia a juventude está muito ansiosa, e mal sabia ele que ia acontecer o problema que aconteceu hoje. Teve a aula normal, começou, foi desenvolvendo a aula, passou em torno de 1h30, que é mais ou menos uns 70% da aula. E o pessoal estava meio distraído já, né? Eu estava cansado, principalmente porque eu estava dormindo tarde esses dias, né? Então voltamos àquele assunto de antigamente sobre a questão da privação de sono. Mas enfim, eu estava cansado, olhos pesados, mas em nenhum momento da aula, ou pelo menos os pequenos momentos da aula que eu me distraí, eu sempre estava me esforçando para recuperar o foco. Então eu focava, eu prestava atenção na aula. Mesmo quando estava cansado, eu estava prestando atenção na aula. Um colega, no meio da aula, ele pediu ao professor que desse uma pausa, né? Porque o professor ele não estava ligado ainda que tinha intervalos assim, né? Porque ele não sabe direito qual é o nosso horário. Então, beleza. Mas ele não tinha entendido, o professor. O professor não entendeu e achava que ele queria uma pausa no sentido de tipo
Porque alguém estava com uma dúvida, por exemplo, alguém queria voltar a um assunto antes para de repente tirar uma dúvida. Mas não, todo mundo estava querendo um intervalo. Até eu estava querendo um intervalo, obviamente. Ele ficou uns 5 minutos tentando perguntar para as pessoas qual era a dúvida delas e etc, para ele voltar ao assunto. Só que, obviamente, pelo menos nesse contexto, ninguém estava com dúvida, né? As pessoas só queriam um intervalo. Então eu levantei a mão e falei: professor, eu acredito que ele quis dizer que queríamos um intervalo. Aí beleza, então aí ele começou a trazer o fato de que faltou comunicação, que realmente faltou. Aí você para pensar: caramba, por que vocês então não avisaram antes? Tá ligado? Porque perdeu um tempo ali de aula só falando disso. Por exemplo, tem a representante de sala, ela veio hoje na sala, ela veio hoje na aula. É obrigação, tipo, dela, por exemplo, tá ligado? Tá mais próxima do professor, tá mais presente, tá com mais contato, mais comunicação. Não é os alunos em si, tanto que não fui eu que fiz a pergunta. Foi o cara, o meu colega de trás, que ele pediu um intervalo, o professor não entendeu e ele não falou nada, não falou que foi um engano. Então, beleza. Aí, beleza, passou um intervalo, que no caso o professor disse que era 15 minutos. E aí, como de costume, eu sempre volto mais ou menos 5 minutos antes do intervalo acabar. Então, eu cheguei, sala completamente vazia, apenas o professor na banca. Entrei e me sentei, beleza. Esperei lá o intervalo passar. Passou os 15 minutos. Aí beleza, ninguém voltou para a sala. Passou em torno de 10 minutos a mais, tá ligado, do intervalo. Ninguém apareceu na sala. Aí eu falei: professor, o senhor quer que eu mande uma mensagem no grupo para avisar que vai retornar a aula? Aí ele disse: por favor. E foi isso que eu fiz. Então eu cheguei no WhatsApp e falei lá: ó, pessoal, o professor quer retornar com a aula. Aí beleza, aí começou a aparecer as pessoas. E então ele voltou a fazer a aula. Então eu voltei a focar na aula, comecei a prestar atenção. E nos poucos momentos que eu olhei ao redor, olhei assim para as pessoas, quase todo mundo estava usando o celular. E aí, até aí, beleza, né? Porque todo mundo ali é adulto, todo mundo sabe o que quer prestar atenção e o que não quer prestar atenção, né? Todo mundo tem esse direito, ninguém está ali obrigado a prestar atenção na aula, beleza. Após a aula, eu voltei para casa, obviamente. E quando eu fui olhar o WhatsApp, acredite se quiser, todo mundo ali, quase todo mundo, estava usando o celular no meio da aula para ficar conversando lá no grupo de conversa da nossa sala sobre a aula. Só que aqui tá, eles não estavam falando bem da aula, eles não estavam falando sobre o conteúdo em si ou algo do tipo, não, eles estavam zombando do professor, eles estavam reclamando da matéria do professor, reclamando do intervalo, sendo que ele deu o intervalo, inclusive deu mais tempo ainda para o intervalo, e começaram a zombar da metodologia do professor, que não tem nada de ruim, como eu falei para vocês as características. E simplesmente foi uma coisa gratuita mesmo. Uma coisa gratuita. Se tivesse motivo, se por exemplo o professor fosse chato ou algo do tipo, até dava para entender. Ainda seria infantilidade, mas daria para entender. Agora, todo mundo ali tem responsabilidade, todo mundo tem mentalidade de adulto. Então, por exemplo, tinha comentários no grupo dizendo: caramba, esse professor não acaba a aula não, vai falar para sempre ou algo do tipo. E teve até um momento que chegaram a zoar, porque o professor ele é prestativo a ponto de perguntar quase a todo momento: tem alguém com dúvida? Vocês estão calados, vocês não falam.
Tem alguém com dúvida? Todo mundo, as pessoas no grupo estavam zoando assim, dizendo: pessoal, eu vou fazer uma pergunta. Tipo, porque todo mundo estava apressado para sair da aula. E tipo assim, a aula não se estendeu. A aula é normal. A aula foi normal. No máximo, por conta do intervalo, a aula se estendeu uns 20 minutos. E isso por conta que eles atrasaram o conteúdo. Porque se eles tivessem chegado depois do intervalo, no horário que foi previsto pelo professor, todo mundo apressado para sair da sala, sendo que já teve um intervalo para descansar, e simplesmente aí você para pensar, qual foi o motivo pelo qual as pessoas estavam apressadas assim para acabar a aula e etc. Ninguém praticamente estava prestando atenção na aula. Tem uma chance. E eu não falo isso para aumentar meu ego, não falo isso para aumentar meu orgulho não, tá? Mas tem uma chance de que eu era a única pessoa prestando atenção na aula. Sério. E então eu vi isso depois de chegar em casa e já fiquei indignado, né? Porque, pô, o cara não tem nada de errado, velho. O cara não errou em absolutamente nada. E ele simplesmente recebeu esse ódio gratuito. A matéria, ela não é aquela matéria, pô, isso aqui é inútil, eu não deveria estudar isso. É uma matéria útil. Fala sobre as células, o estudo das células. Como é que a gente pode aprender medicina, enfermagem, veterinária, enfim, qualquer coisa que tem relação à vida, à cura, se a gente não consegue entender como uma célula se recupera? O que faz uma célula se recuperar? Tinha gente lá atrás se cobrando por muito mais. Por muito mais. Então, o que eu não entendo é essa impaciência. É essa falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Não tem como resumir melhor. Isso é uma falta de respeito. E eu às vezes sinto uma vergonha. Eu sinto um leve constrangimento de estar envolvido nessa juventude. De estar envolvido, apesar de somente a idade, eu acho, eu espero. E tipo assim, eu às vezes sou idiota também, eu sou um jovem. Jovens são feitos para fazer merda por aí e é isso. Mas a esse ponto eu mantenho distância. Esse ponto eu quero qualquer dia, qualquer vídeo, eu acredito que eu vou fazer algum vídeo em relação a livros, talvez opinando sobre livros ou enfim. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 livros, que foram os 2 livros que eu estou lendo recentemente. Um deles é literário. Esse aqui ele é como um poema, que o nome é Por Mares Nunca Dantes Navegados, 1974, ou talvez ainda tenha uma chance de ser 1874. Esse livro ele foi encontrado, me deram, mas foi encontrado na casa de uma amiga das minhas tias. E ó, a Heloísa Helena, com um abraço da sua professora. Então isso aqui foi um presente que uma professora deu para uma criança, provavelmente um adolescente, enfim. Uma obra literária que pelo que eu tive a experiência de começar a ler, cheio, rico em vocabulário, um livro digno de dificuldade.
Que inclusive esse livro, pelo que eu sei, ele é como um resumo. Ele é como uma forma simplificada das obras de outro autor. Ou seja, apesar disso aqui ter uma riqueza absurda e ser difícil de ler, ser complexo, uma leitura complexa, ele ainda foi simplificado, ou seja, tem uma forma mais complexa desse livro. Nessa aula de hoje, eu obtive conhecimento, não só da matéria do professor, mas também o quão sujo, o quão com falta de senso comum a humanidade está hoje, tá? E tipo assim, não quer dizer que os meus colegas são os demônios ou algo do tipo, mas mostra um pouco da personalidade deles, já mostra um pouco da realidade de como eles são. E é óbvio que tem aquele efeito manada, né? Que provavelmente começou com uma pessoa zoando, uma pessoa reclamando da aula, e as outras, por verem desta falta de senso comum, se sentiram influenciadas a também agir de tal modo. Eu estou aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar o meu pensamento, compartilhar a minha opinião, e se você quiser, você absorve isso, né? Então, se você é novo aqui no canal, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, está vendo o meu vídeo pela primeira vez, recomendo que olhe os meus outros vídeos, né? Eu até me sinto um pouco desconfortável de falar sobre esse tipo de assunto, porque eu não sou de ligar para essas coisas, tá? Até porque o desempenho, por exemplo, deles, isso não importa para mim, né? O que importa para mim é o meu desempenho. Até porque na faculdade você escolheu estudar aquilo, que isso também é outro motivo, né? Pô, vai reclamar de uma matéria que você próprio teoricamente escolheu, né? Eu apenas escolhi fazer esse vídeo para tentar criar uma conscientização. Se você é jovem e está assistindo esse vídeo, não seja como esses jovens que eu citei, tá? Não seja como esses meus colegas. Busque valorizar o conhecimento, busque valorizar aqueles que se esforçam para o melhor de você, sabe? E para alguém que quer o melhor, quer fornecer o melhor serviço, por que não fornecer pelo menos a devida atenção, o devido respeito que todos merecem? Até mesmo, principalmente, alguém que está acima principalmente alguém como esse professor, né? Então, como eu disse, teve 2 aulas, né? As 2 primeiras aulas dele, ele passou músicas, por exemplo. E tipo, as 2 músicas, elas não tiveram nada a ver com a aula, não teve nada a ver com biologia, bases biológicas e bioquímica, não teve nada a ver. Foram ensinamentos que ele quis dar de vida, né? Então ele extrapolou a matéria. Alguém que extrapola a matéria não é só porque está pagando horas da profissão dele, mas sim porque ele realmente decidiu, pô, eu vou levar essa caixa de som, vou colocar no fim da aula para conscientizar os meus alunos sobre algum ensinamento de vida, como paciência e respeito. Até foi meio engraçado que a todo esse momento eles estavam lá no grupo, falando esses comentários e etc, e rezando para que a aula acabasse. Enquanto isso, eu tava fazendo pergunta, tá ligado? Sem imaginar, sem ter ideia nenhuma de que eles estavam falando aquelas coisas no grupo. E é isso, né? Pra mim foi um dia bom, né? De aula, porque eu prestei atenção, absorvi e
resolvi a minha dúvida, né? Que eu perguntei pro professor no meio da aula. Então eu não entendo. Foi simplesmente um ato de infantilidade, né? No final, o que realmente importa é o meu desempenho, né? Como sempre, o que importa é a sua pessoa, né? Mesmo que no meio de você tenha várias pessoas de mau caráter, não significa que você vai ser influenciado, né? E não é porque elas fizeram isso que elas são necessariamente mau caráter, né? Mas elas, pelo menos, no mínimo, são um pouco infantis, né? E o ruim é que o que eu acho ultrajante, né, disso tudo foi que realmente foi normalizado, né? Então, uma pessoa começou a zoar, começou a reclamar da aula e todas as outras decidiram começar também a reclamar da aula. Isso vai mudar o que exatamente? Você não prestar atenção nas aulas e ficar zoando o professor, isso vai mudar o quê? Isso só vai destinar a sua nota no futuro, né? Que provavelmente vai ser horrível, até porque você está tratando a matéria igual bosta. Você não está nem dando importância à matéria. E a faculdade da escola tem a diferença principal: você escolhe fazer. Então, esse é a vantagem, esse é o privilégio da faculdade. Então é isso, eu queria deixar um pouco mais leve esse final. O que importa é você ser o diferente, né? O diferente às vezes é visto como ruim, mas, por exemplo, nesse contexto da nossa sociedade atual, eu acho que ser diferente significa ser correto, talvez, tá ligado? Na maior parte das vezes.